vários portais de notícias, porque, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, o senador Davi Alcolumbre, que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, se reuniu com Lula na última semana no Palácio do Planalto. Interlocutores do presidente disseram que o tema da conversa foi o ambiente que Cristiano Zanin vai encontrar nessa sabatina da CCJ. Antes do encontro, Alcolumbre teria apresentado ao ministro das Relações Institucionais uma lista de nomeações no Amapá, seu estado. O interesse do senador seria de colocar seus aliados em cargos em bancos, Zona Franca de Manaus, entre outras empresas. A assessoria de Davi Alcolumbre negou as informações da reportagem de que ele tenha negociado as indicações para sabatinar Cristiano Zanin. Vamos a Brasília. Dantas, é do jogo? Faz parte esse tipo de alinhamento entre o chefe do Executivo Federal e o presidente da CCJ, inclusive tratando da possibilidade de concessão de cargos? Qual seria o desejo de Lula? Ter acesso também à pauta da CCJ, considerada a comissão mais importante, inclusive? Peraí, Daniel, vamos devagar. Deixa eu primeiro parabenizar o Jorge Seife e pedir, em relação à CPMI do 8 de janeiro, e pedir que eles se empenhem na aprovação, na votação e na aprovação destes requerimentos, porque nós temos mais de 700 requerimentos já apresentados. E esse volume de requerimentos, ele também significa que poucos serão apreciados. Vai haver um funil aí na votação, na apreciação desses requerimentos. Então é importante essa estratégia, essa oposição está focada naqueles requerimentos que importam, porque apresentar o requerimento, só apresentar o requerimento pode não dar em nada, se não houver um esforço conjunto dos parlamentares ali, com as articulações de bastidores, para aprovação desse requerimento. Vamos na pauta da CCJ do Zanin. Olha, esse tipo de negociação, Daniel, ela é natural, ela é absolutamente normal. É disso que se trata a política, especialmente aqui em Brasília. Vai votar, não vai votar? Por exemplo, o André Mendonça Davi Alcolumbre ficou segurando a sabatina do André Mendonça por meses. E o presidente da República tentava negociar, tentava dialogar e não conseguia. Por quê? Porque o Davi Alcolumbre estava, vamos dizer assim, de mal com o presidente, com o ex-presidente, na ocasião o presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tinha liberado uma série de cargos que o Davi havia solicitado, segundo informações da própria imprensa publicadas na ocasião. Então agora é a mesma estratégia, é a barganha política. Eu tenho a pauta, eu sou o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Então eu é que defino quando essa pauta será apreciada, quando a sabatina do Zanin vai acontecer. Então, para acontecer, ele usa esse poder político para barganhar espaço na máquina pública com o presidente da República. Cabe ao presidente da República aceitar ou não. Sempre há. As pessoas não são forçadas a fazer nada, tá? Elas fazem porque querem. Então, assim, um pode pedir, o outro pode atender ou não esse pedido, de acordo com o interesse, com a relevância do tema. Nesse caso, eu tenho certeza que o Lula vai fazer de tudo para aprovar com a maior agilidade possível o nome do Zanin. Aliás, já acrescento aqui informação que eu subi no site ainda há pouco. O Zanin intensificou o beijamão aí no início dessa semana, teve um almoço com parlamentares da bancada evangélica, teve um jantar também com parlamentares bolsonaristas e conversou com todos, se apresentou como uma pessoa de perfil conservador. Olha só. Defendeu as pautas de costumes, disse que o Congresso é que precisa, que essas pautas precisam estar restritas ao Congresso, que elas não devem chegar ao Supremo, que a questão do aborto, a previsão legal, ela não precisa ser modificada, a previsão legal em relação ao aborto tem de ser mantida, diferente do que quer a esquerda. Defendeu que a questão das drogas, da descriminalização do uso de drogas, seja também uma coisa apreciada pelo Congresso, mas pediu agilidade porque ele sabe que o Supremo está doido para mexer com isso. Então, se colocou como um pai de família, casado, pai de 3 filhos e católico praticante. Está aí. O Zanin, é isso que ele tem dito aí nas interlocuções, nas conversas, no chamado beijamão que ele teve aí no início
da semana fica a questão, né? Se ele vai agradar à esquerda ou à direita, porque a gente sabe, não dá para agradar a todos. Tá certo, e olha só, veneziano, Vital do Rego, Jader Barbalho, Efraim Filho, o Everton Rocha e Renan Calheiros são os cotados pelo presidente da CCJ justamente para assumir a relatoria da sabatina. Cristiano Beraldo, quais são as perspectivas? O relator vai influenciar em alguma coisa ou, na verdade, o rito já está mais ou menos definido e muitos, inclusive, projetam que ele deve ser aprovado? Repete o nome, repete os nomes das pessoas que estão o Beraldo é um grande conhecedor, viu? Não, o que acontece? Davi Alcolumbre tem fome de contribuir com o Brasil, de indicar nomes para cargos estratégicos, pessoas preparadas, qualificadas para ajudar no desenvolvimento da região norte, onde está o seu estado, o Amapá. Inclusive, ele que foi presidente do Senado, uma pessoa extremamente influente, tão influente, que na composição do Ministério do Lula, conseguiu, paralelamente ao seu partido União Brasil, indicar ministros para o Lula, e o Lula nomeou ministros que vieram de indicações do Davi Alcolumbre. Indicou, segundo consta, no Ministério do Turismo, Ministério das Comunicações, indicou o seu aliado político Valdez Góes, ex-governador do Amapá, e com isso está contribuindo para o grande governo Lula 3. Bom, se a gente olhar para o que acontece no Amapá, a gente vai ter uma ideia das prioridades do Davi Alcolumbre. Amapá, que tem uma riqueza mineral enorme, terras agricultáveis, petróleo à sua margem, é o ponto de conexão mais próximo com a América do Norte, o Canal do Panamá, ou seja, localização estratégica do ponto de vista logístico. Mas eu tenho certeza que quem for a Macapá, pegar um táxi e for até Santana, onde fica o porto do estado do Amapá, o mais importante porto do estado do Amapá, vai ter a consciência de que tem alguma coisa muito errada no Amapá. Não é possível que um estado como aquele, com as riquezas que tem e o potencial que tem, não consiga se desenvolver. É inacreditável o que acontece no Amapá. Isso é um case para o mundo. Porque o Amapá tem mais riqueza que Dubai. Nunca fiz essa conta no detalhe, mas eu desafio que essa conta seja feita. Que a gente vai encontrar mais riqueza no Amapá do que Dubai. Mas vamos comparar a realidade dos dois lugares. E aí a gente vai entender que nem com Davi Alcolumbre, presidindo o Senado Federal, com um governo que era seu parceiro, o Amapá conseguiu se desenvolver. Realmente não me parece que o verdadeiro interesse do senador Davi Alcolumbre é com o desenvolvimento da sua região. Essa lista de cargos, tendo em vista o contexto com que ela é apresentada na presidência da República, me traz sérias dúvidas do que está acontecendo nos bastidores do governo. E aí vão argumentar, mas é sempre assim. Mas olha, se nós simplesmente aceitarmos que é sempre assim, o Brasil não muda nunca. E a conta que nós pagamos ficará cada vez mais alta. Pois é, agora, Tiago Pavinato, eu me lembro, inclusive, o Dantas trouxe essa informação para a sabatina do então indicado por Jair Bolsonaro em 2021, André Mendonça. Houve muita demora para Alcolumbre marcar a sabatina, foram cerca de 4 meses. O que está posto aí? Lula quer evitar que essa cena se repita? Bom, eu falei, onde há fumaça, a probabilidade de haver fogo é grande, e onde nós temos fumaça 2 vezes, ela é maior ainda. Se aquela vez Alcolumbre demorou injustificadamente, sem razão nenhuma,
para só levar adiante a indicação do novo ministro, e isso é importante para o Brasil. Que não fique uma cadeira vaga, para que se evitem possíveis questionamentos jurídicos, para afirmar a segurança jurídica no país, se bem que com os indicados dos últimos 20 anos, isso é uma quimera. Se Alcolumbre demorou tanto, excesso de trabalho não era, vamos convir. Excesso de trabalho nunca foi. Mas, hoje não deu tempo. Isso nos faz acreditar que existiam outros interesses além da falta de agenda. Isso é fato. Agora, quando nós encontramos num jornal como a Folha de São Paulo, que é bastante simpática ao governo federal, fazendo uma denúncia como essa, de que Alcolumbre estaria pedindo suborno para aprovar o indicado do Palácio do Planalto. Ele nega. Nós não podemos duvidar das fontes, porque no governo federal a Folha de São Paulo talvez seja o veículo de informação impresso que tenha as melhores fontes do Brasil, ao lado do jornal O Globo. As melhores fontes. São fontes confiabilíssimas. Então, se essas fontes são confiabilíssimas e o jornal publica sem medo de estar cometendo uma calúnia contra o senador Alcolumbre, parece mais viável ainda de que ele esteja vendendo a sabatina, vendendo a sua aprovação, desvirtuando a República, corrompendo o judiciário e corrompendo o legislativo, o executivo, ou seja, corrompendo toda a República para que ele possa nomear alguém que ele não acredita ser bom para o STF. Mas Alcolumbre, infelizmente, ele se limita a negar. Eu fico até imaginando, depois dessas denúncias, das fontes quentes que a Folha deve ter, ligarem para Alcolumbre, perguntarem para ele se é verdade tudo isso, e a resposta de Alcolumbre, ao final de tudo, vai ser: para-o.